Buenas. Nessa sessão, a gente vai falar o que são os contratos futuros, ou o contrato futuro, e o contrato a termo. Eles são contratos derivativos, são contratos bastante conhecidos, bastante populares, e eles têm uma vantagem que eles podem usar para vários fins. Então, por exemplo, para hedge, ou seja, para proteger a sua carteira ou a sua produção, seja em termos de quantidade, seja em termos de preço. E hoje tem uma grande gama de contratos futuros com vários ativos objetos, inclusive fazendo operações com boi gordo, dólar, euro, dólar australiano, e aí vai, com diferentes commodities, que ele é muito popular no mundo das commodities, pelas suas características. Então vamos lá definir o que são contratos futuros e contratos a termo. Então, primeiramente, tanto o contrato futuro como o contrato a termo, eles têm a seguinte característica: a termo também conhecido como forward. Então, a gente vai encontrar com esse nome também. Em inglês é future. Então, vou colocar entre aspas aqui só para a gente entender. O contrato a termo, ele é o seguinte: o contrato a termo, futuro e a termo, obriga os envolvidos a comprar ou vender. Isso depende justamente da posição que você está. Então, para você efetuar um contrato futuro ou contrato a termo, você de um lado é comprador, do outro lado você tem que achar um vendedor, senão não tem operação. Então, o contrato futuro e o contrato a termo obriga os envolvidos a comprar ou vender um determinado ativo objeto, ou também conhecido como ativo subjacente, em uma data futura, por isso o nome contrato futuro, por um preço pré-determinado hoje. Então, hoje, quando a gente assinar o contrato futuro, fizer o contrato futuro, assinar digitalmente esse contrato futuro, nós já estamos obrigando tanto os envolvidos, quem vai comprar ou quem vai vender aqui, o certo ativo objeto, que a gente vai ter que especificar. Isso, a compra ou a venda, só vai acontecer na data futura, em uma data futura, por um preço pré-determinado agora, no momento que a gente fecha o contrato. Então, vamos colocar um pouco mais de detalhe. Esse preço que a gente determina hoje é também chamado do preço futuro. Então, quando a gente fala, o preço futuro do boi gordo é, por exemplo, 50 dólares a tonelada, arroba, tonelada não, pelo amor de Deus, tonelada está barato demais.
$15, está $50 a arroba. Está caro, inclusive, mas tudo bem. Esse é o preço futuro, tá ok? Desse contrato. O preço que a gente já está especificando hoje, mas que só vai ser desembolsado na data futura. Então, para ser bem claro, hoje não há desembolso. Hoje não tem nenhum desembolso entre as partes. Entre as partes desse contrato. Então, o comprador e o vendedor hoje não vão desembolsar nada. Tá ok? A troca só ocorre no vencimento. Então, para especificar um contrato futuro, a gente vai ter que definir qual é o ativo objeto e tem que definir claramente qual é esse ativo objeto. Então, por exemplo, vou comprar boi gordo. Tá bom, mas que tipo de boi gordo? Qual o peso que a gente está negociando? Vou negociar soja. Qual que é a qualidade da soja? Qual que é o tamanho da saca? Inclusive até coisas, por exemplo, onde você vai entregar, porque certos ativos, por exemplo, uma coisa fala assim, vou comprar boi gordo, aí vai entregar aqui em Araçatuba. Aí o outro comprou boi gordo e está entregando isso, por exemplo, em Caxias do Sul, no Rio Grande do Sul. Nossa, faz uma diferença enorme. Você vai ter um frete aí, você tem custos de armazenagem que impacta no preço futuro. Que eu vou até colocar aqui, hoje ou data 0. Essa data futura é o vencimento ou data de vencimento. Então, o contrato futuro é muito simples para a gente definir. Quando a gente vai definir o contrato futuro, tirando os detalhes do ativo objeto, o que a gente tem que definir? Se a gente quer comprar ou vender, quanto a gente quer comprar ou vender. Eu posso até especificar um pouco mais aqui, colocar aqui um certo ativo objeto e certa quantidade, tem que dizer quanto que eu vou querer comprar ou quanto que eu quero vender. Na data futura, por um preço, então eu tenho que especificar o vencimento, qual que é o ativo, se eu quero comprar ou vender, qual é a quantidade e o preço que vai fazer a troca lá na data futura. Então, isso aqui é muito importante. Hoje não tem nenhuma troca. Na verdade, muitas vezes, muitas pessoas já fizeram assim, contratos futuros ou a termo na sua vida pessoal. É só, por exemplo, você com um amigo, uma amiga, combinou o seguinte, olha, eu gostei do seu carro, eu quero comprar o seu carro daqui a um mês, tá bom? Vamos combinar já o preço? Vamos, então beleza. Então daqui a um mês eu vou comprar o seu carro, seja qual for o modelo, pagando, por exemplo, R$30 mil. Só que hoje eu não pago nada. Eu só vou pagar na data de vencimento. Ou seja, só daqui a um mês eu dou os R$30 mil e recebo o carro. Então, um é o comprador, eu sou o comprador do carro, o outro lado é o vendedor do carro, e aí a gente vai fazer a troca somente no vencimento. Tá ok? Então, isso é uma coisa super comum. Não vamos confundir. Isso não é uma venda a prazo, porque na venda a prazo, normalmente, o que acontece? Eu estou vendendo a prazo o meu produto, mas eu entrego o produto e vou receber depois. Então, na venda a prazo, eu entrego a mercadoria e só no futuro vou receber. Na mesma coisa, ou ao contrário, compra a prazo, eu
estou recebendo a mercadoria agora e só pago depois. No contrato futuro, não. Todas as trocas, ou no contrato a termo, todas as trocas, tanto da mercadoria quanto do dinheiro negociado por essa mercadoria, só vai acontecer no futuro. Tá ok? Numa venda à vista ou numa compra à vista, tudo acontece hoje, na data zero. Então, essas são as diferenças. Então, numa operação à vista ou operação spot, tudo é feito hoje. Então, recebo o dinheiro hoje e recebo a mercadoria, entrego a mercadoria. No a prazo, na venda a prazo, o que acontece? Eu entrego a mercadoria hoje e só recebo depois, ou só pago depois. Mas a troca da mercadoria já teve hoje. No futuro ou a termo, eu só recebo e só entrego na data futura. Então aí a gente pode entender a diferença entre as três operações, tá ok? E como a gente diferencia uma coisa da outra. Alguns detalhes, aí alguém poderia perguntar, puxa vida, Ricardo, essa data de vencimento também é conhecida aqui, ó, no vencimento, também é conhecida como liquidação, no momento da liquidação. Liquidação é quando a gente vai fazer ali a troca. E a liquidação, quando a gente especifica, a liquidação tem que ser especificada inicialmente. Se ela vai ser física ou financeira. O que é uma liquidação física? Liquidação física, por exemplo, compro futuros de sacas de café. Se eu optei por liquidação física, e eu tenho que escolher isso inicialmente, quando eu fecho o contrato, não é na metade do caminho. Inicialmente, eu defino assim, eu quero liquidação física. Quer dizer que quando chegar a data de vencimento, eu quero receber sacas de café. Tá ok? Isso aonde eles vão me especificar, tem lugares, armazéns para fazer isso daí. Tá ok? Que também é especificado inicialmente. Então, se é liquidação física, eu pago dinheiro e recebo café mesmo. O que é liquidação financeira? Aí, o que acontece? Eu não vou receber café. Então, eu faço, por exemplo, um contrato futuro de café, mas eu optei por liquidação financeira. O que acontece? Na verdade, aí a gente vai ver o seguinte, vai analisar o preço futuro, vai olhar o preço da saca de café lá na data de vencimento, e aí a gente vai ver quem ganhou, quem perdeu. Então, se eu ganhei, o que quer dizer? Por exemplo, se eu sou o comprador, eu estou dizendo que eu vou comprar por esse preço. Se o preço à vista estiver mais alto, eu ganho dinheiro, porque eu vou comprar mais barato. Então, aí eu ganho a diferença entre o preço à vista e o preço futuro. Então, alguém vai me passar, alguém, no caso, o vendedor, vai me passar o dinheiro ali que ele perdeu ou que eu ganhei. Essa é a liquidação financeira, só troca dinheiro, não troca a saca de café, a mercadoria propriamente dita. Tá ok? Então, essa é uma situação aqui também, esse é um detalhe importante aqui no contrato futuro, não somente no futuro, mas nos derivativos em geral, definir o tipo de liquidação. Mais comumente usado é liquidação financeira, tá? Mesmo muitas vezes quando alguém precisa commodity, porque às vezes ele fala o seguinte, olha, me dá o dinheiro, eu pego o dinheiro e depois eu escolho, de repente eu vou comprar do meu vizinho, eu compro de outra pessoa, não preciso comprar daquele lugar, ou eu posso de repente, quero ter a flexibilidade de repente não comprar e buscar em Araçatuba, vou buscar o boi em Barretos, por exemplo. Por exemplo, não vou pegar o café em Minas Gerais, vou pegar o café em São Paulo, ou vou pegar a cana-de-açúcar lá em Pernambuco, não vou pegar ela aqui em São Paulo, em Ribeirão Preto. Então, aí a maioria das liquidações são financeiras justamente para a pessoa também ter esse tipo de flexibilidade. Aqui a gente vai ter, quem compra, a gente vai chamar, é meio óbvio, mas é bom registrar aqui, é o comprador do futuro ou o comprador do a termo, e quem vende é o chamado vendedor. E a gente precisa ter essas duas partes, tanto quando a gente faz o futuro e quando faz o a termo. Algumas diferenças entre esses contratos, já que a base deles é igual.
O que acontece? O contrato futuro, ele normalmente é um contrato que a gente encontra na bolsa. Na bolsa, quer dizer, no pregão. E já o a termo é o que a gente chama contrato de balcão. É um contrato que a gente encontra no balcão. O contrato de balcão, ou feito no balcão, é um contrato que você faz em qualquer lugar. Então, por exemplo, não precisa ser necessariamente, a Bolsa de Valores pode ter o seu mercado chamado de balcão, ou também conhecido como over the counter, mas o balcão é, por exemplo, eu não preciso ir na Bolsa de Valores, eu posso ir no meu banco, e lá, ali é um balcão, tá certo? Vou lá e faço o contrato com eles. O balcão pode ser até, por exemplo, vou fazer um contrato com um amigo, beleza, com os mesmos tipos de cláusulas e condições aqui, e aí registro no cartório, beleza. Isso também é um contrato a termo, um contrato de balcão. Por ser feito na bolsa, ele costuma ser padronizado. O que quer dizer que ele é padronizado? É que, por exemplo, as pessoas, quando vão falar, por exemplo, contrato futuro de dólar, eu não preciso de especificar quantos dólares estão sendo negociados num contrato futuro desse. Já está padronizado, a bolsa já especificou lá. Então, todo mundo fala assim, aí, então, ao invés de falar o valor, aqui eu só falo o seguinte, a quantidade já está dentro do contrato. Eu só preciso especificar quantos contratos eu vou comprar. Eu quero 100 mil dólares, então compra 2 contratos. Quero 500 mil dólares, compra 10 contratos, e assim por diante. A mesma coisa com outros. No contrato a termo, aí eu tenho, por ser no balcão, ele é o que a gente chama de customizado, ele é adaptado. Então, a gente pode alterar, tem mais flexibilidade, aliás, tem flexibilidade para alterar os termos e condições. Então, por exemplo, um contrato futuro, ele é padronizado, inclusive a data de vencimento. Você fala assim, a data de vencimento é quando? Dia 1º de dezembro. Puxa, mas eu não quero 1º de dezembro, eu quero dia 12 de dezembro. Aqui na bolsa não tem. Então, aí você tem que ir para o contrato de balcão, procura um banco ou outra instituição financeira e fala assim, eu quero fechar um contrato assim, comprar com um preço já determinado hoje e tal, mas para entrega ou para liquidação financeira, dia 12 de dezembro. Beleza, aqui a gente faz. Tá ok? Então, quando você já tem que sair daquele padrão que tem na bolsa, aí a gente vai para o contrato a termo. Agora, tem outras vantagens de ter aqui na bolsa. Então, aqui ele tem mais segurança. Por que ele tem mais segurança? Porque aqui na bolsa você tem um sistema chamado de margem, que vai dar segurança para esses contratos, que a gente vai discutir em outro vídeo. Por ser padronizado, ele acaba tendo mais liquidez. Tá ok? Então, essa é uma vantagem, porque você quer sair na metade do caminho, você consegue sair na metade do caminho. O contrato a termo, quando a gente começa a customizar, aí eu falo assim, puxa, eu quero me livrar disso daí. O outro lado fala assim, você vai ter que encontrar alguém que compra isso de você. Poxa, mas como que eu vou achar alguém, por exemplo, aqui no meu bairro que eu conheço, que quer comprar, por exemplo, 2.000 sacas de soja para entrega dia 12 de dezembro? Poxa, é complicado. Aqui, por exemplo, eu falo, o contrato futuro, ele está padronizado. Cada contrato tem esse tamanho, soja dessa qualidade, assim por diante. Então, quero vender, é mais transparente também. Tá certo? Então, essa outra coisa, o contrato a termo, não é que tem algo desonesto ou alguma sacanagem, não, é porque é feito entre as partes, então as pessoas não ficam vendo, tá certo? Esse aqui, como é padronizado, o futuro, como é padronizado, tá todo mundo vendo lá os preços, como tá formando, se tem algum problema, dá para montar a estratégia de arbitragem, a gente chega num preço entre aspas, mais justo, tá ok?
Então, se é alguma coisa que é muito específica, aí já é recomendável o a termo. Se é uma coisa que fala assim, não é tão específica, ou na bolsa eu já tenho alguma coisa que se enquadra com aquela situação, você vai para o futuro, tá ok? Tem detalhes também, por exemplo, o contrato a termo, você não vai ter o sistema de margem de garantia, aqui você tem, mas ter margem de garantia quer dizer que você tem que de vez em quando ir lá e colocar um dinheirinho. Então tem seus prós e contras para cada um deles. Mas basicamente esse é o contrato futuro. Então, tem duas partes, um está interessado em comprar, outro interessado em vender alguma coisa, um ativo aqui, tá certo? Uma certa quantidade dele, mas só para uma data futura. E hoje a gente já define o preço, tá ok? Uma coisa essencial aqui é que o contrato futuro ou a termo, eles são obrigações, tá ok? Diferente do contrato de opção, onde você tem um titular que tem a possibilidade de exercer ou não a compra ou a venda. Aqui, entrou no contrato futuro a termo, você é obrigado a comprar ou a vender. Tanto que até comentei, aí vai um detalhezinho. Para eu cair fora, se eu sou comprador, eu tenho que achar outra pessoa que me substitua. Outra pessoa que me substitua quer dizer que eu vou ter que vender esse meu contrato para alguém e essa outra pessoa vai comprar. Tá certo? Então eu não estou fugindo da obrigação. Eu só estou fazendo uma outra operação que é igual e aí vai acabar cancelando. Mas assim, aqui a gente tem obrigação. Tá ok? Muito bom. Pessoal, esse é basicamente contrato futuro a termo. A gente vai discutir em outros vídeos como chega no preço dele, alguns outros detalhes interessantes. Dê uma olhada no videozinho sobre os payoffs, os desembolsos contrato futuro. E outro contrato futuro é similar ao contrato de swaps, que a gente vai ver em outro vídeo. Tão similar que você pode fazer tanto, para alguns casos, você pode fazer tanto um como o outro que funciona bonitinho. Tá bom? Até mais!